Olá pessoal, tudo bem? Sou o Cristiano Molica, engenheiro e gerente técnico responsável pela empresa Instruterm e gostaria de convidar a vocês a assistir o nosso primeiro Dica de Mestre, um novo programa aí no nosso canal da Instruterm. Antes de mais nada, se inscreva no nosso canal e deixe o seu like se gostar do vídeo. Muito obrigado! Hoje iremos falar nesse vídeo as principais diferenças entre um audiodosímetro e um sonômetro, as normas pertinentes, os cálculos e muito mais. Aproveitem o vídeo com o mestre Marcos Domingos. Por iniciativa da Instruterm, nós estamos apresentando uma série de vídeos sobre instrumentação baseado em perguntas ou dúvidas que podem surgir no nosso dia a dia como professor. Eu quero começar hoje falando sobre a diferença entre audiodosímetro e sonômetro. Basicamente, nós estamos falando de aparelhos que têm objetivos diferentes e também seguem padrões de fabricação diferentes, de normas diferentes. Quando nós falamos do audiodosímetro, nós estamos falando de um aparelho usado para nos dar dados que facilite a interpretação do risco potencial da perda auditiva. Então ele é baseado na dose, que é a equação ou a maneira como nós estudamos a exposição ocupacional ao ruído para fins de perda auditiva. O sonômetro, ou medidor de vibração sonora, é um instrumento utilizado para estudo de fontes, para estudo de materiais acústicos, para ruído urbano e também para conforto acústico. Olhando um pouco com mais detalhe, nós vamos observar que esses nomes não aparecem na nossa legislação nem na nossa norma. Lá na nossa NR15, já bem antiga, 42 anos passados, ela usa a expressão medidor de nível de vibração sonora. Não menciona se é integrador, porque na época só existiam medidores, ou a maioria dos medidores era apenas de leitura instantânea, não conseguia integrar os dados. Já na NHO 01, que é a mais recente, ela fala no medidor integrador de uso pessoal, aquele aparelho que o trabalhador usa com o microfone próximo à sua audição e que ele pode ir para qualquer lugar no seu local de trabalho. O audiodosímetro, ele segue o padrão da norma americana S1.25 de 1991 e 2007. Essa é a única norma que rege as qualidades e as limitações desse instrumento. Quando nós olhamos com um pouco mais assim, tecnicamente, ou como é que ele funciona, você vai notar que o instrumento do nosso audiodosímetro, ele tem 5 características que são semelhantes ou praticamente iguais a qualquer outro medidor de vibração sonora. Microfone, amplificador, a faixa de leitura, às vezes um pouco diferente do sonômetro, porque é uma faixa mais curta, a gente vai de 40 ou 60 até 130, 140 decibéis, filtro de ponderação A e C, e resposta fast slow. Mas ele tem uma característica que é também de ser um medidor que tem uma memória. E essa memória é a que vai fazer com que todas as suas leituras sejam guardadas, né, mesmo que seja em fração de segundos, né, internamente, e determina que tempo aquele ruído que o trabalhador está exposto durou. Então ele vai fazendo aquela equação C1 sobre T1, C2 sobre T2, sendo que o tempo de duração do ruído exposto, o C, né, vai ficar guardado, e ao mesmo tempo ele tem uma calculadora que vai dividir esse tempo que ele ficou exposto pelo tempo máximo permitido que foi configurado no aparelho. Então aí ele vai ter centenas e centenas de equações C sobre T. Muito bem. Quando nós olhamos então para o sonômetro, ele funciona um pouquinho diferente, tá? Porque o sonômetro não tem a preocupação de calcular a dose, tá? São raríssimos instrumentos que permitem que também sejam dosímetros e medidores de vibração sonora. São vários bem caros até, tá? Então nós vamos pensar aqui no nosso instrumento agora como sonômetro, que ele tem também as funções básicas de um audiodosímetro, mas o resultado dele é transformado, quando ele é um integrador,
em um LEQ, que é uma integral, ele vai somando dB por dB. Não é? Então, conforme tem mostrando nessa seta, essa é a equação que ele usa. Ele não te dá dose. Não é? Se ele for um bom instrumento, ele tem uma memória, e aí ele vai armazenar esses dados ao longo do seu tempo de medição. Não é? Então, esse é um integrador. O resultado dele é dado em LEQ. E na norma que nós temos hoje no mercado, ela pede para que esse LEQ também possa ser convertido para LAEQ, ou seja, ponderado em A. Né? Bom, olhando então agora para outros detalhes, como por exemplo as equações que regem esses instrumentos, você vai encontrar a equação de C1 sobre T1, C2 sobre T2, que está previsto na NR15, né, lá no item 6, que é a única forma de interpretar a tabela da NR15, né, porque a NR15 pede que se faça uma avaliação da jornada de disposição ocupacional ao ruído e todos os níveis sejam computados entre C1 sobre T1 e C2 sobre T2. Ela diz, se durante a jornada houver 2 ou mais níveis diferentes, essa é a equação. Então, na prática, é impossível alguém ficar exposto a um único nível por 8 horas ou o tempo que for. Sempre haverá uma variação. Havendo variação, essa é a forma de calcular. Né? E também outra coisa importante é que alguns dosímetros, ou a maioria hoje, atualmente, dá em LEQ e em LAVG. Só que o LEQ que está aqui é diferente do LEQ do sonômetro, porque esse LEQ ou LAVG é calculado a partir da dose, da somatória de C1 sobre T1. Então, se você calculou uma dose com base no fator multiplicativo de dose de 3 ou de 5, isso é o que vai dar o resultado de LEQ e LAVG, e serão totalmente diferentes. Enquanto que o LEQ puro, que é o do sonômetro, ele é integral de dB, não leva em conta a dose. E nas normas recentes, como eu já havia dito, ele transforma esse LEQ também em LAEQ para dar a ideia de que a somatória de decibel foi ponderado previamente, segundo a nossa audibilidade, pela curva A. Então, com isso eu quero mostrar a você que se você não souber exatamente o que você está usando, que equação o seu aparelho usa, você pode chegar a erros até bem graves. Portanto, eu sugiro que você consulte o seu fabricante, veja o seu manual, para ver que tipo de equação você está usando e evitar possíveis erros na interpretação, o que poderia te gerar uma série de prejuízos, inclusive se for para a perícia judicial e impugnação de laudos. Eu espero que eu tenha te ajudado nesse esclarecimento dessa dúvida. Um abraço. Portanto, nesse vídeo nós falamos sobre as principais diferenças de um audiodosímetro e um sonômetro. Você vê, pessoal, como é diferente os cálculos de LEQ, as principais medições que o instrumento tem, as características. Eu acho que é muito importante esse tipo de avaliação. Esse foi o nosso primeiro Dica de Mestre com o professor mestre Marcos Domingos. Se você gostou, deixa seu like, ativa o sininho e deixe seu comentário. Muito obrigado e até a próxima!